E aí, pessoal? Olha quem está aqui de novo. Tudo bem com vocês? Ao contrário da minha última palestra, hoje eu estou confortavelmente sentado na minha poltrona executiva. Tudo bem, vai, confesso. É uma poltrona de amamentação. Quê? Fala mais alto? É uma poltrona de amamentação que vem até com esse travesseirinho, essa almofadinha que eu adoro. Tem essa daqui também, mas essa não vem junto. Na verdade, eu dei de presente para minha irmã, mas ela falou que já estava cansada de viver na. Me devolveu. Tudo bem, eu gosto dela. Bom, pessoal, vamos nessa? E se vocês acham que eu ia jogar minha almofadinha da sorte no chão sujo, vocês estão enganados. Tem um tapetinho aqui, milimetricamente ajustado para quando eu jogasse a almofadinha, não sujá-la. Se eu tivesse uma equipe de filmagem, eu ia falar, ó, mostra aí pro pessoal, mas infelizmente eu não tenho. Então vamos ao que interessa. Eu dei uma olhada na última palestra que eu fiz e eu percebi que 83 pessoas assistiram. E só 18 deram like? Não tô entendendo. Tudo bem, vai. Eu respeito quem não quer ir pro céu. Mas se você quer ir pro céu, já aproveita e dá like agora, antes que o seu filho te chame para fazer a janta, antes que acabe a energia elétrica, antes que você perceba que o palestrante é muito sem graça, ou que você comece a assistir o conteúdo e veja que é muito ruim e acabe desistindo antes de chegar no final. Aproveita e dá um like agora e já garanta o seu espacinho no céu. É isso aí, pessoal. Então vamos nessa. E você deve estar se perguntando por que raios eu cliquei para assistir um vídeo que fala sobre Judas. Pô, já não sei tudo sobre Judas? Eu sei sobre Judas desde criança, todo mundo fala, aparece nos desenhos, aparece nos filmes, minha mãe cansava de falar, meu pai cansava de falar, na escola eu aprendi, em todo lugar fala de Judas. O traidor, aquele que traiu com um beijo, não é isso? Ah, então acabou o assunto. Vamos desligar o vídeo? Lógico que não. Que é por isso que eu estou aqui. Para que você não se sinta mais enganado. E para trazer todas essas informações, além de obras espíritas, eu me baseei em historiadores, em teólogos, também em vários documentários que a gente pode assistir no History Channel, no Discovery Channel, e também através de um programa exibido na TV Novo Tempo, pelo apresentador Rodrigo Silva, que é um teólogo, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que é nosso irmão de causa, causa cristã. Todos nós somos cristãos. E juntando todas essas informações e mais os meus conhecimentos prévios, vim trazer para você bastante informação diferente que você jamais iria imaginar. Tá curioso, né? Eu sei que você é curioso, por isso que você clicou para assistir esse vídeo. Afinal de contas, se você já achava que sabia de tudo, clicou por quê? O que nós sabemos sobre Judas? Nós sabemos que ele é traidor. Bom, na verdade, começa assim. Judas era um dos 12 apóstolos, andava com Jesus. Segundo o que dizem, ele nasceu na cidade de Queriotes, por isso que é Judas Iscariotes, mais ou menos o nome, né, da cidade. Lembrando que nessa época, e aqui no Brasil também, na época, até na época de Império, eu trabalhei no cartório de Garatá, que fica no estado de São Paulo, e muitas pessoas ali que eu via escrituras, e que eu via também registros de nascimento, ainda tinha apenas o nome e não tinha o sobrenome. Então vinha escrito lá que era pessoa filho de determinada outra pessoa. Assim como a gente vê muitos nomes que são assim em vários países. A gente vê aí, por exemplo, todas as terminações que são San nos Estados Unidos, significa que é filho de alguma coisa. Então, Robertson é filho de Robert. Então, naquela época era comum isso. E esse Judas, e eu falo esse porque existia mais um Judas, que era apóstolo de Jesus, ele, segundo o que a gente sabe, ele era filho de um comerciante. Isso é o que os historiadores acabaram meio que descobrindo. Lembrando que nada é totalmente certo.
A gente tem relatos, tem coisas escritas de pessoas que a gente nem sabe. Inclusive a Bíblia também é muito incerta. E se você fica meio que triste ou ofendido quando digo isso, a gente vai ver mais pra frente que a Bíblia realmente não é totalmente a palavra de Deus. E eu provo. E você pode provar, lendo a Bíblia. Mas me segue aí que vocês vão saber. Então Jesus escolheu Judas porque entre todos os discípulos era o que tinha conhecimento das letras e dos números. Ou seja, ele não era analfabeto. E isso era muito útil. Afinal de contas, ele pegou Judas e colocou como tesoureiro do grupo. Era quem tomava conta do dinheiro e de tudo que eles arrecadavam de doação. Afinal de contas, eles precisavam se manter, eles faziam várias viagens, precisavam comer. Lógico que muitas vezes eles passavam nas casas das pessoas, as próprias pessoas ofereciam, né, guarida, comida e tudo mais. Mas não era todo momento que eles estavam ali dentro de uma cidade. Muitas vezes eles estavam no meio do trânsito ali entre uma cidade e a outra. Lembrando que não existia ônibus, carro, bicicleta. Muitas vezes se levava dias ou meses para se passar de uma cidade para outra. E eles precisavam comprar mantimentos para conseguir, né, se manter. Então ele era o tesoureiro. Só que tem uma coisa muito interessante. João, que foi quem escreveu o último dos 4 evangelhos, né, que foram aprovados pela igreja, eram mais de 80 pergaminhos e só 4 foram aprovados. Mas se a palavra é de Deus, se o que está lá e tudo que foi escrito é a palavra de Deus, por que alguns não foram aprovados? E como que eles sabiam daqueles 80 qual eram realmente os 4 que eram a palavra realmente de Deus? Muito estranho isso, né? Esse pessoal eram médiuns de um poder exorbitante. Eles olharam e falaram, não, esse daqui, esse aqui, não, o resto não presta. Nem vamos ler, o resto não presta. Mas, voltando ao assunto, João não gostava, segundo o que a gente percebe no evangelho dele, não gostava de Judas. Chamava ele de ladrão, dizia que ele era mau caráter, falava que ele pegava dinheiro em favor próprio daquilo que ele guardava, né, do pessoal. Afinal de contas, era ele quem ficava com as moedas e tudo que era doado. João também falava que ele era mau caráter. Já falei isso? Não, acho que não. Então, se já falei, ele era mau caráter em dobro, segundo João. Enfim, João fala em seu evangelho muita coisa ruim sobre Judas. O que muito me é estranho é que se era tão visível que ele roubava, se era tão visível que ele era mau caráter, por que Jesus aceitou? Por que Jesus aceitou ele como apóstolo? E por que, boa parte das vezes, quando Jesus chamava um ou outro apóstolo para falar coisas um pouco mais específicas ou especiais, por que ele sempre chamava Judas? Não dá para entender. Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Alguns estudiosos dizem que Judas era tipo um revolucionário e que ele participava de uma ordem que se chamava a Ordem dos Sicários. E o que eram os sicários? Era como se fosse uma gangue dos punhais. Porque sica era o nome de um punhalzinho pequenininho, meio arredondado. Então essas pessoas, elas queriam a liberdade do seu país, né? Afinal de contas, Roma tinha ali invadido e dominado tudo. E eles matavam romanos muitas vezes, matavam figuras públicas romanas e às vezes matavam até os próprios judeus, quando esses se coligavam a Roma. Ou seja, ajudavam, encobria, ou estavam ali, né, aceitando de peito aberto aquele domínio. Então esses sicários, eles realmente eram assassinos, dizem que eram contratados pelos zelotes, que é uma outra ordem, digamos assim, uma outra facção dos judeus, não sei que palavra usar, mas eles se sentiam os protetores ali do país, por isso que vem a palavra zelote, vem de zelo, segundo o que eles falam.
Não sei se realmente é isso. Mas os sicários, na verdade, na época de Judas, ainda não existiam, segundo alguns historiadores. Eles começaram a surgir bem depois, mais ou menos 100 anos depois da vinda de Jesus. Então cai por terra essa teoria de que Judas era revolucionário e queria guerra, mas muitos historiadores realmente, eles acham que Judas, por ter um pouquinho mais de conhecimento, por ser uma pessoa um pouco mais culta, ele realmente entendia o que estava se passando, a gravidade de tudo, e queria realmente a liberdade. E ao que parece, Judas achava que Jesus iria salvar o povo, mas não da ignorância ou da falta de fé ou do conhecimento equivocado que eles tinham em Deus e em todas as suas crenças. Jesus, para Judas, era o Salvador que iria libertar o seu povo da escravidão, digamos assim, do domínio de Roma. Então, segundo o que a gente percebe na Bíblia, aparentemente ele acreditava nisso. E alguns historiadores dizem que quando Judas traiu Jesus, ele tinha essa intenção. Não de realmente trair porque ele era uma má pessoa, porque não é possível que Jesus escolheu uma pessoa que ele não soubesse quem era. Mas, na verdade, a intenção de Judas era que, naquele momento em que Jesus estivesse ali, que fosse preso, ele com todo o seu poder, ele já havia mostrado, né? Segundo o que está na Bíblia, ele fez diversos milagres, coisas que a gente sabe que, com devido conhecimento, é possível que qualquer um faça. Sinceramente, qualquer um pode fazer algumas coisas que Jesus fez. Se não fosse assim, ele mesmo não diria que a gente conseguiria fazer o que ele faz e muito mais. Mas eles não entendiam aquilo na época. Então, Judas achava que com todo aquele poder, sei lá, num piscar de olhos, num estalar de dedos, Jesus ia libertar o povo daquele domínio. Só que não foi o que aconteceu. Porém, nós temos outras facetas da história, que é o que eu vou comentar agora. No século XX, foi descoberto alguns pergaminhos que datavam mais ou menos entre o século II e o século IV, da época ali de Jesus, né, que Jesus nasceu. Afinal de contas, o século é contado pra gente, né, nós cristãos, a partir do nascimento dele. Então foi descoberto algumas décadas atrás, no século XX, e nos revela bastante coisa. Nesse evangelho diz que Judas era um herói. Nesse evangelho, Jesus fala que Judas era o único que entendia o motivo realmente dele estar aqui entre nós. Ele entendia realmente quem ele era. Que ele não era nem humano, que ele também não era Deus, que ele era como se fosse uma consciência que estava aqui para nos ajudar. E também fala que durante uma semana, aproximadamente 3 dias antes da Páscoa, ele se reunia com Judas em secreto, né, à parte dos outros, e contou os segredos, ou seja, muitos dos segredos ocultos, muitos dos planos que ele tinha, e também a forma com que ele teria que morrer e qual seria o sentido de tudo isso, qual seria a morte, qual seria o significado que traria para as gerações posteriores. Então, lendo esse evangelho, a gente percebe que Judas foi realmente um herói. Ele fez um favor para Jesus, afinal de contas, lá diz que Jesus pediu para que ele o entregasse. Foi tudo planejado segundo esse evangelho. E vocês podem pensar, mas por que eu vou acreditar nesse evangelho? E por que não vai? Por que você acredita nos outros 4 e não vai acreditar nesse? Sendo que nenhum deles escreveu o evangelho. Você pode pegar todos os evangelhos da Bíblia, não foram escritos por aquelas pessoas que infelizmente eram analfabetas e não sabiam escrever. São pessoas que depois escreveram baseados em histórias que ouviram falar ou realmente convivendo com um ou outro apóstolo. A gente acha que tenha sido isso, ninguém sabe ao certo como foi. E existem tantos pergaminhos que, como eu falei, quem tem o poder de evidência, de mediúnico para dizer, ó, esse vale e esse não vale. Então, serve de
pensamento a mais para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor do que realmente pode ter acontecido. Porque é muito estranho, é muito estranho. Vocês podem ver que no dia da ceia, Jesus fala para Judas: vai e faça aquilo que você veio fazer. Como se estivesse realmente falando: ó, vai lá e faz aquilo que a gente combinou. Não é verdade? Não foi isso que foi dito? Então a gente começa a ver que algumas coisas fazem sentido. E pensa bem, se realmente esse evangelho ele diz a verdade, e Judas foi um ajudante de Jesus e fez aquilo que Jesus havia pedido, vocês devem imaginar como isso deve ser difícil. Porque tem uma parte desse evangelho que Jesus fala que se ele fizesse isso, ele ia ter uma vida de muita dor e sofrimento por gerações. Afinal de contas, como vocês acham que ele iria ficar mal falado por supostamente ter traído Jesus? E não foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu até nos dias de hoje. Até os dias de hoje, 2000 e poucos anos depois, a gente ainda se lembra dele, amaldiçoa o rapaz e ainda comete algumas coisas que eu acho absurdo, como, por exemplo, houve um pai que quis, num cartório, se não me engano, no Rio de Janeiro, ele quis dar o nome ao filho de Judas Tadeu, que é o nome de um santo, e o cartorário ele não aceitou, porque o primeiro nome era Judas. Então chega a esse tipo de absurdo. Para alguns pode ser uma coisa normal, para alguns pode até falar, não poderia mesmo, mas eu acho um absurdo. Afinal de contas, não era o nome de um santo? Então, por que não pode colocar o nome de um santo? Por que não pode ser Judas Tadeu? Então fica muito, meio, sei lá, meio claro que tem coisa estranha aí. Como diria o Datena, alguma coisa tem aí. Mas fora isso, tem muito mais coisa estranha. Bom, vamos aos fatos. Judas traiu Jesus com um beijo. Não, não foi com beijo. No livro de Atos, que foi escrito por Lucas, está dizendo que os romanos foram lá e que Jesus apareceu à frente e perguntou a eles quem eles vieram buscar. Aí os romanos vieram, andaram um pouquinho para trás, e aí Jesus pergunta novamente: a quem vocês vêm buscar? Não houve beijo. Segundo alguns relatos, realmente, tem alguns evangelhos que dizem que foi lá e beijou para identificar Jesus. Mas no livro de Atos, não. Agora, pensa bem, por que precisaria identificar Jesus se todo mundo conhecia Jesus? Então parece que o livro de Atos é um pouquinho mais coerente. Todo mundo conhecia Jesus. Inclusive Jesus fala aos próprios romanos por que não o prenderam antes, quando ele estava todos os dias pregando no templo. E aí eu pergunto para vocês, por que não prenderam Jesus antes? Por que não prenderam Jesus o dia que ele deu um petit no meio do templo e começou a derrubar todas as barraquinhas? Ou por que não prenderam Jesus quando ele açoitou uma pessoa? Açoitou uma pessoa é o que está na Bíblia. Se a gente for acreditar totalmente na Bíblia, vamos ter que acreditar que Jesus bateu numa pessoa. Infelizmente. Então nós percebemos que Jesus era uma pessoa muito conhecida. Então por que Judas supostamente precisaria mostrar, ó, esse que eu beijei é o Jesus? As coisas não batem. As coisas não fazem sentido. Poderiam ter prendido Jesus a qualquer momento. E qual foi o motivo de prender justo naquele tempo, justo naquele momento? Só porque Judas foi lá e denunciou Jesus, dizendo que ele estaria em certo lugar, sendo que todo mundo sabia que Jesus iria ao templo todos os dias? Nunca foi escondido de ninguém que Jesus andava pelas ruas pregando? Então as coisas estão bem mal explicadas. Mal explicado também foi porque Jesus foi julgado por aqueles doutores da lei, né? Eles se autodenominavam doutores da lei, na calada da noite, que era um hábito que não era comum. Tinha que ter mais pessoas, mais daqueles associados, para poder julgar e dizer que se Jesus realmente deveria ser preso ou não. Então, as coisas são muito mal explicadas.
E segundo a delação premiada de Judas, afinal de contas, ele recebeu o prêmio de 30 moedas, supostamente. João diz que Judas não deu beijo em Jesus, que Judas não tem nada a ver com essa informação de quem era Jesus. E o mais estranho nisso é que, como eu já disse anteriormente, João não gostava de Judas, mas é o único dos evangelistas que diz que ele não beijou Jesus. Então é uma coisa a se pensar. Outra coisa a se pensar é que se Judas era tão mau caráter assim, ela ladrão, por que ele devolveu as 30 moedas? Por que ele devolveu? Se ele não tinha consciência, ia devolver por quê? E por que ele precisava de 30 moedas se ele era tesoureiro e poderia roubar tudo? Ele poderia pegar tudo e fugir. Também é uma coisa que não dá para entender. E dizer que depois ele se arrependeu. Uma pessoa que pega 30 moedas para trair o que supostamente seria o melhor amigo dele. Depois se arrepender, é muito estranho isso. E se arrepender por quê? Porque Jesus não fez o que ele achou que iria fazer? Ainda assim, se ele fosse mau caráter, ele poderia até se arrepender e ficar com as 30 moedas. Então as coisas não batem muito. Alguns acham que devolveu as 30 moedas para que o pessoal absolvesse ele, mas não foi por esse motivo. Não foi porque eles perderam 30 moedas que eles acusaram e deliberaram contra Jesus. Eles já estavam tentando pegar Jesus e condená-lo há muito tempo atrás. E poderia ter sido qualquer outra pessoa. Então, tem muita coisa a se pensar. E a história não é como a gente imagina. Inclusive no livro de Atos, diz que Judas não se enforcou. Que Judas estava caminhando e caiu meio que num buraco, uma ribanceira, se machucou ao ponto até das suas entranhas saírem da barriga. Isso está no livro de Atos. E também alguns historiadores daquela época, alguns bispos do século II, III e mais para frente, também fazendo as suas pesquisas, comentam essa mesma história. Falam essa mesma história que ele não foi enforcado. E que a região em que ele caiu e se machucou depois, ela ficou conhecida como uma região que ninguém poderia passar, uma região proibida. Não fala sobre a forca. Então tem muita coisa mal explicada. E por fim, vamos a uma terceira hipótese. Existe um historiador e um teólogo que se chama Bart Ehrman, que é muito conhecido para a família dele, porque eu nunca tinha ouvido falar. Não, eu tô brincando. Pela figura dele, pela imagem dele, eu acho que eu já havia assistido palestras. Mas eu não tenho certeza, porque deve fazer muito tempo. Mas segundo esse teólogo, que segundo o que dizem, muito conhecido, acho que lá nos Estados Unidos, sei lá onde, ele fala que Judas é uma figura fictícia, que é uma coisa que foi colocada na Bíblia para fazer a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Porque pensa bem, outras pessoas também têm essa linha de pensamento. Eles acham que o nome Judas foi dado a esse suposto apóstolo, esse apóstolo fictício, por causa da tribo de Judá. Ou seja, eles queriam colocar no nome de uma pessoa, como eu posso dizer, queriam englobar no nome de uma pessoa todo um povo. Porque o pessoal, os judeus, vieram da tribo de Judá, pode ver que o nome é parecido. Então eles queriam, na verdade, fazer essa separação. Ou seja, falar, pessoal que é do judaísmo, eles não prestam. Eles venderam e crucificaram Jesus. E esse teólogo e muitos outros acreditam até que o antissemitismo, ou seja, esse ódio aos judeus, nasceu desde essa época. Esse ódio que eles têm, que algumas pessoas têm, alguns povos têm, por saber que um judeu traiu seu próprio conterrâneo, segundo a Bíblia, por 30 moedas, que segundo a Bíblia é filho de Deus, e foi um judeu. Então é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa que muitos não pensam,
Mas é verdade, talvez o antissemitismo já tenha nascido nessa época. É lógico que naquela época muitos povos já não gostavam dos judeus e vice-versa, eles já haviam participado de guerras e tudo mais, antes do Império Romano ir lá e dominá-los, mas eu estou falando de hoje em dia, né? Os povos do quase o planeta inteiro, existem pessoas em tantos países, em vários países, que odeiam os judeus. Não o país inteiro, não o povo inteiro de um determinado país. Exceto os árabes, né, que quase todos odeiam os judeus. Mas tirando eles, e isso é explicável, tá? Perante o espiritismo, a gente sabe que o povo judeu e alguns determinados povos, eles vêm se guerreando há gerações. Encarnação vai, encarnação vem, eles continuam se guerreando. Em algumas encarnações, os judeus massacram um determinado povo, em outra encarnação, esse povo se vinga, massacra os judeus, e essa bola de neve sabe-se lá quando vai parar. Na verdade, a gente sabe. Vai parar daqui a algumas décadas, quando o nosso planeta começar a ser um planeta regenerador, não um planeta de regeneração. O Livro dos Espíritos cita planeta regenerador e tem uma diferença bem grande que algum dia eu vou fazer uma palestra, provavelmente, que vai falar um pouco sobre isso. Mas, como eu disse, essa visão antissemitista talvez tenha nascido logo ali. Logo ali não, logo lá, né, 2000 e poucos anos atrás. Mas, enfim, por que é tão importante a gente ter assistido e ter se informado sobre tudo isso? Ter todos esses dados, e aqui eu não estou querendo convencer ninguém, como eu falei desde o início, as fontes de onde eu tirei essas informações são variadas. O que eu acredito? Cara, eu nem sei direito o que eu acredito, sinceramente, porque tem tanta controvérsia. A única coisa que eu acho realmente é que Judas, se existiu, ele foi injustiçado. Assim como tantas pessoas foram injustiçadas na Bíblia, principalmente as mulheres. E, cara, o que importa realmente pra gente, pra nós cristãos, porque é que ninguém perdoou Judas até hoje. São 2000 e poucos anos depois, e não foi o que Jesus pediu? Jesus pediu tantas e tantas vezes: perdoai vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, perdoai o cachorrinho que te mordeu, perdoai a vespa que te picou e te deixou todo inchado, porque ela também é filha, criação de Deus. Cara, por que a gente até hoje não conseguiu perdoar uma figura que a gente talvez provavelmente nem conheceu, não conviveu com eles? Talvez alguns de nós até tenha convivido ou visto de longe, ou nascido e vivido na mesma época, nunca se sabe. Mas por que ainda não perdoamos? Por que a gente ainda tem essa cultura de, em determinado época do ano, e sinceramente eu não sei, existe a malhação de Judas? Ou seja, as crianças são incentivadas desde criança, ficou meio redundante, né? Mas as crianças logo cedo são incentivadas a não perdoar Judas e bater nele no final, aquele boneco inanimado que ainda parece não estar morto, vamos botar fogo nele. E aí vão lá, e bota fogo, e pendura, e enforca, e vamos nessa, vamos cultivar o ódio, vamos cultivar essa vingança por algo que nem foi feito pra gente. Porque Judas não me traiu, porque eu não sou Jesus. Embora muitas pessoas falem: você quer ser Jesus só porque você faz algumas coisas que ele faz? Eu faço porque ele pediu. Eu não sou Jesus. Se eu fosse, provavelmente eu teria olhos azuis e seria mais bonito. Estou bem longe de ser bonito e estou bem longe de ter olhos azuis. Acho que está bem longe. Então, essa, na verdade, o principal informação dessa palestra, o principal momento inspiracional. Essa palavra não deve existir, mas tudo bem.
Mas a inspiração que deveria causar essa nossa conversa de hoje é essa, a inspiração moral. Por que ainda não perdoamos Judas? Eu não vou citar aqui porque eu não tenho como comprovar. Mas existem relatos, existem livros dizendo as encarnações ou as supostas encarnações de Judas. E provavelmente algum de vocês já deve ter lido livros falando sobre isso. Se é verdade ou não é, não dá para saber. Nesses livros dizem que uma dessas encarnações, essa pessoa foi traída também, meio que para castigar Judas, porque ele também traiu Jesus. Assim como a gente também ouve falar de João Batista, que foi degolado na época de Jesus, né? A Bíblia diz que ele era primo de Jesus, ou parente próximo de Jesus. Ele foi degolado porque em outra encarnação ele também já degolou uma pessoa. Se é verdade ou não dá para saber. Faz sentido? Faz um pouco de sentido porque existe realmente esse tipo de coisa, não como uma punição, não como se fosse uma vingança de Deus, mas para a pessoa aprender com aquilo que ela fez a não fazer mais, porque às vezes ela não aprende falando, não aprende falando, não aprende falando, aí Deus vai lá e dá um chutinho no bumbum, como eu sempre falo. E aí ela passa por aquilo para ela ver o quanto aquilo foi ruim. Mas não é uma regra, não é sempre assim, e o próprio Livro dos Espíritos diz que quando o aprendizado vem e a gente realmente aprende, o mal, a dor, o sofrimento se encerra por ali. Então a gente pode até deixar de passar por algo que nós deveríamos passar, né, que estava programado para a gente aprender, se a gente aprender antes. Então, mano, vamos correr aprender, porque vai saber ainda, eu não sei quanto tempo ainda tem de vida, mas vai saber o que tem pela frente. Acho que melhor aprender, perdoa Judas logo, vamos aprender logo, dá like nesse vídeo aqui para todo mundo ir pro céu, e também para tirar alguns pecados aí da ficha kármica, e vamos lá, vamos aprender, vamos colocar em prática o que Jesus veio nos ensinar, porque é principalmente isso, quer dizer, principalmente isso não, é só isso que interessa, se Judas existiu ou não, quem foi João, quem foi Mateus, o que esses caras escreveram, se a Bíblia é de verdade ou não é, se o Apocalipse vai acontecer ou não, isso não importa, o Apocalipse é o que a gente fizer, são os nossos atos que vão causar no futuro. Não tem essa. Jesus não escreveu, nós não somos marionetes em que tudo está escrito e que não importa se a gente cruzar os braços e não fazer nada, ainda assim alguém vai soltar uma bomba nuclear. Todo mundo no universo de braços cruzados vai saber o dedo de quem que vai apertar, vai ver que Jesus mesmo vai apertar o botão. Então o Apocalipse, que é uma coisa que pode ser que aconteça, e algumas coisas ruins que vão acontecer, aliás, já estão acontecendo e as pessoas não se dão conta. Já tem esse negócio que nós estamos vivendo aí que diz que o YouTube não quer que fale o nome. O YouTube, acho que ele quer deixar todo mundo burro, não sei qual que é o problema. Todo mundo está vivendo isso, os donos do YouTube estão passando por isso, mas não pode falar, não pode. Acho que não pode escrever também, porque senão o computador, a inteligência artificial vai lá e vai ler, ou vai escutar e vai saber. Mas todo mundo sabe que todo mundo está vivendo, mas parece que não se deu conta ainda. Não foi qualquer coisinha, não foi um vulcãozinho que explodiu em algum lugar. Pegou o mundo inteiro, pegou até ilhas remotas. Se tiver alguém morando no Alasca, é capaz de ter chegado lá. É lógico que tem gente morando no Alasca. Não sei se chegou lá, mas foi no mundo inteiro. Então, o que mais falta a gente aprender? O que falta mais a gente perceber? Opa, pera aí, os tempos chegaram mesmo e aquilo que o Espiritismo prega faz sentido, sempre fez, tem lógica, mas, pô, parece que tá acontecendo mesmo. Então, o que tá faltando? É o que eu pergunto a todos nós. É o que eu pergunto a vocês. É o que eu pergunto a Jesus. O que está faltando pra gente? Qual é o problema conosco? Eu não estou entendendo. Não é possível que a gente não consiga aprender. Jesus, dá uma força aí, mano. Então, pessoal,
tudo depende dos nossos atos, tudo depende do que vem no nosso coração. Vamos deixar de lado Judas, se Jesus já perdoou e quem fez mal, se realmente foi feito mal, quem sofreu esse mal e quem fez não fomos nós. Então vamos deixar de lado. Ah, é legal historicamente saber? Serve para alguma coisa? Serve para a gente também não trair as pessoas, para a gente entender como foi a época, para a gente entender tudo que Jesus quis nos ensinar e tudo que Jesus passou para poder nos ensinar, para a gente dar valor. Ele não vai ser o nosso salvador. Ele mesmo já diz, é cada um segundo os seus próprios atos. Ele não veio salvar ninguém. Porque se fosse para salvar os pecados das pessoas daquela época, beleza, ele foi lá crucificado, livrou todo mundo dos pecados, tá, beleza, zerou. E os pecados e depois? E os nossos pecados? Quer dizer que é um salvamento contínuo, eterno? Jesus agora salvou todo mundo de todos os pecados. É só eu acreditar nele, e aí eu posso pecar à vontade, que não tem problema. Ou eu posso pecar à vontade, depois no final da vida, nos últimos minutos, eu me arrependo. Não é assim. Não é assim, e nós não somos mais ingênuos para pensar dessa forma. E é com essa mensagem, né, essa mensagem de perdão que todos nós temos que praticar, não só com Judas. Aliás, vamos esquecer Judas, como eu já disse. A gente precisa aprender a perdoar as pessoas que fizeram por nós coisas muito menores do que Judas supostamente fez com Jesus. E a gente não perdoa. E o pior é que a gente vai sofrendo, nosso corpo vai adoecendo, e provavelmente as pessoas que nos prejudicaram, cara, não estão nem aí. Estão vivendo suas vidas, estão muitas vezes felizes, e olha, eu vou falar pra vocês, é capaz de desencarnar e nem sofrer. Capaz de desencarnar em um lugar muito melhor que você. Mas isso é assunto para outro dia, porque eu acho que essa nossa conversa foi meio longa. Então me despeço de vocês hoje, agradecendo pela atenção, agradecendo pela paciência de vocês terem me aguentado até agora. Não sei quantos minutos de vídeo vai dar. Deveria marcar, eu sempre penso, bota um telefone ali, bota um relógio, bota alguma coisa para você saber quantos minutos já foram. E eu sempre me esqueço. É isso, pessoal. Espero que todos tenham aprendido alguma coisa e não precisam acreditar naquilo que eu estou falando. Se vocês simplesmente começarem a pensar a respeito, questionar e principalmente procurar informação, pesquisar, isso já me deixa muito feliz e já vai alcançar o que realmente eu gostaria para todo mundo. Que todo mundo fosse proativo, aprendesse por conta própria, fosse buscar informação e aplicasse em suas vidas. Assim como eu, humildemente, tento aplicar. Muitas vezes eu falho e muitas vezes eu falho também, mas às vezes eu falho pior do que na primeira vez. Mas eu não deixo de tentar. E como diz o Livro dos Espíritos, aqueles que herdarão a Terra são os espíritos que se esforçarem para melhorar. Não são os perfeitos, os que já se melhoraram, mas aqueles que estão continuamente se esforçando, continuamente batendo a cabeça, caindo, mas sabe que errou, sabe que não quer mais fazer aquilo e não conseguiu não fazer daquela vez, mas vai tentar de novo. Aqueles que se esforçarem são aqueles que podem conseguir continuar nesse planeta aqui, que vai ser um planeta regenerador. As pessoas não estão regeneradas. Elas vão passar por processos para tentar se regenerar. Ainda haverá dor, ainda haverá muitas coisas ruins que vão servir para o nosso aprendizado, mas já não vão ser tanto como de um mundo de provas e expiações. É isso aí, pessoal. Que a paz de Deus alegre o coração de vocês e vos acompanhe aí pelo resto da semana, pelo resto do mês e pelo resto da vida. Que assim seja, graças a Deus.